antes, ela mandou colocar, anos antes disso, 2 corujas que nós entendíamos que eram 2 espíritos malignos. Está comigo? Uma das ruas de Santa Teresa, sabe como chama? Babilônia. Não tinha outro nome para dar. Babilônia, a mãe das meretrizes. Carlos, o que tem a ver dar o nome da rua? Deixa eu dizer para você o que é dar o nome de uma rua. Eu estava em Londrina, nessa década de 90, e em Londrina, um bairro todo foi construído, as casinhas, tudo padrãozinho, em várias ruas, umas, 7, 8 ruas. E estavam para se decidir que nome ia ser dado a cada rua. E uma irmã intercessora orou muito por mim, e ela disse assim: Carlos, vamos orar pelo o bairro chamado José Giordano. O nome já tinha sido dado e ia ser inaugurado. Por quê, irmã? Olha, eu vi uma nuvem negra e ele vinha. O bairro vai ser inaugurado, cara. As pessoas vão receber a chave da casa, o prefeito vai fazer toda aquela cerimônia. E eu vi uma nuvem negra vindo e se postando em cada rua, cada casa. E nós oramos, mas falta de experiência, não gememos como deveríamos gemer em oração pelo bairro. E dias depois desse sonho, acho que um mês e pouco depois, sabe quais foram os nomes escolhidos para dar a cada rua do bairro? Nomes de santo: Senhora Aparecida, Senhora de Fátima, Santo Antônio, Rua São Judas, Rua Senhora de Fátima. Está comigo? Está comigo? As trevas têm nome. Na Bíblia você vai ver que eles enfrentavam, Elias enfrentou Baal, enfrentaram Moloque, enfrentaram Dagon. Não é assim? A Bíblia foi escrita, os tempos mudaram, os anjos que caíram são os mesmos, só mudaram o nome, mas são os mesmos. Os Baals antigos, Moloque antigo, os Dagon antigo, e todos, Astarote, Astarte, Shitar, todos os deuses antigos. Os nomes hoje são diferentes, que o diabo é sujo. Naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, então foi no Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, o diabo sabia que esses nomes iam ficar feio para ele. Dagon, Baal, ele vai cantar Baal. Então ele pega a figura da mãe de Jesus Cristo na terra, e no concílio, um dos concílios dos papas, levantaram a mãe de Jesus, Maria. E então veio Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria Aparecida. Aí tem tantas Maria. Você está comigo? Amém. Nas igrejas católicas, os santos, e aí eles entendem lá que os santos são os que já morreram, mas podem fazer um pedido, fazer uma interlocução lá, né? E tem lá no escrito deles lá. Então vem Santo Antônio, São Pedro, que tem a chave do céu, e vem São João, e vem. Você está comigo? Amém. Então, numa conquista de um bairro, nós temos que entender que aqueles que são chamados para a inteligência espiritual, eles que já têm anos que moram no bairro e observam qual é o nome da igreja católica. No Santa Teresa, o nome da igreja católica é Devota Santa Teresa. Então começamos a ver tudo isso. Em frente à quadra, as casas, do lado a viela, na outra rua onde eu nasci e me criei, o centro espírita. Aqui atrás da escola, a mulher feiticeira, uma das maiores feiticeiras. Havia, você desce em sentido que vai para o centro de Santa Teresa. Eu me lembro quando aconteceu um dos primeiros homicídios ali, bem numa esquina. E ali nada vingava. Ali já foi peixaria, foi granja, foi um monte de coisa naquela época. Nada dava certo ali. Sempre alguém aparecia morto ali. Sempre. Foi bar. Você sabe onde eu estou falando? Tem a padaria antiga velha, a padaria velha, que tinha a padaria nova que fechou. E em frente foi peixaria, foi bar, nada vingava ali. Escuta isso. Escuta isso. Então, todo o sangue derramado por homicídio no mundo espiritual é um alimento para as trevas. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus foi me ensinando foi: o que você viu? O que eu te mostrei? Um tigre. Do que se alimenta um tigre? De matar a presa. Pega pela jugular, mata,
destroça, derrama o seu sangue e come. Isso é o tigre, no mundo natural. No mundo físico, aquele tigre estava enorme, dominando o meu bairro. Por quê? Porque havia muito derramamento de sangue. Para você ter uma ideia, nessa época, eu evangelizando um camarada que fumou muita droga comigo no passado, e um dos caras que nós crescemos juntos morreu assassinado. Ele disse: vamos lá ver se está lá o corpo ainda. E vamos lá para o lado do campão, onde eu vi o leão. Quando chegou lá, a família dele é espírita, mexe com feitiçaria, a irmã dele recebe esses guias. E ele, faltando assim, irmãos, distante, mais distante do que daqui nessa pizzaria, aí na esquina, uns 200 metros, ele olhou e falou: ó, tá vendo ali, ó? Ah, galinha preta, ó. Ali ele morreu em frente ao centro espírita. Sabe por quê? E esse cara tinha tomado um 38 dele, pediu emprestado e deu um chapéu e sumiu e não deu conta. Eu até pensava que ele que tinha matado ele, mas não convém também se foi ele, não sei, ele negou, não sei. Mas ele ficou feliz com a morte dele. Ele falou: vou te mostrar. E eu fui falando com ele, tentando falar de Jesus para ele. Falando ali, ele falou: tá vendo? Olha lá, meninão. Chamava assim: ó, tá vendo? As galinhas pretas do Exu. E eu falei lá com o Exu que desceu na minha irmã, e o Exu disse que estava pedindo sangue, ia pedir o sangue dele. Irmão, eu me arrepiei na hora, senti aquela coisa ruim. Ele morreu justamente em frente ao centro espírita. Aí eu nunca mais vou esquecer a cena. Você sabe como uma galinha é? Galinha, você chega perto, ela sai fora. Irmãos, as galinhas viam como que enfeitiçadas, e eu sei do que eu estou falando, como que enfeitiçadas, via assim, estranho, era estranho, e picava onde estava o sangue derramado, ia picando, ele, tá vendo? Elas estão voltando, e nós chegando perto, elas voltaram, morreu aqui, ó, vacilando, não sei o que. De repente as galinhas voltando, nós espertos assim, ó, daqui, onde está aqui o pedestal? E as galinhas desciam, nem ligou pra gente. E ele dizia: o Exu pediu o sangue dele. Tudo isso acontecendo em um contexto em que Deus me mostrou o meu bairro, começou a me mostrar o mundo espiritual, os quartéis generais, os pontos de trevas que alimentavam as trevas, tudo isso. Eu me lembro que eu, nessa época, orei muito, irmãos. Toda semana eu estava no monte orando pelo meu bairro. E quando eu contei isso com um mês, 2 meses, eu contei isso na igreja. Eu fui ministrar e dei esse testemunho. Falei na igreja, e o diácono, ele disse assim: irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um culto na quadra, vamos fazer uma cruzada na quadra, algo inovador, vamos. E aí o pastor falou: tô dentro, vou apoiar vocês, muito bom. E aí eu tinha entendido naquela época que para conquistar uma cidade era necessária a unidade dos pastores. Então preparamos um café e mandei 45 cartas para todas as igrejas da região, Santa Teresa, Santa Emília, vários locais ali. E no dia do café só apareceu 3 pastores, 3 líderes. Um era pastor, era representante do pastor que não pôde vir. Mas não desanimamos não. Por 1h40 eu ministrei em 1997, mostrando como estava o nosso bairro. E o diácono, depois que nós ministramos ali, disse: irmãos, está marcada então essa cruzada, vamos fazer essa cruzada em novembro, a palavra de Deus é a espada, vamos com a espada de Deus de baixo para cima acertar esse tigre. Irmãos, nós empolgados, mas não sabíamos o que estávamos mexendo. Marcamos o outro culto. A filha do pastor queria oportunidade para cantar, e como era um culto para se cantar somente um louvor e já ministrarmos, misericórdia, essa menina saiu da igreja pisando tudo, brava. Aí o pastor não tinha ido, aí o presidente da obra estava aí, e o pastor da igreja, quando a filha dele contou para ele endemoniou para o meu lado. E chegou no altar de noite e falou contra mim. E eu tinha testemunhas, a igreja toda, irmãos. Mas foi uma coisa tão satânica. Somente alguns ficaram assim para me defender. E outros
Sabe? Uma coisa diabólica. Nós sabemos que estávamos entendendo algo ali e o inimigo não queria soltar o nosso bairro. Então, naquela época aconteceu o Congresso Mundial das Assembleias de Deus. E eu tinha uma admiração, como até hoje tem, por Paul Yong-Shu, David Yong-Shu da Coreia, pastor da maior igreja da Coreia. E eu falei, eu vou pedir oração para esse homem. E eu vi que lá ele era cercado assim, não dava para chegar perto dele. E eu também nem sabia falar inglês. Mas, sempre abusado, eu fiz uma carta. Eu vou entregar para o pastor e o pastor entrega para ele, José Huerto. Aí eu estou com a carta no bolso, estou saindo do congresso, antes do encerramento. Foi 3 dias no Ibirapuera e um dia lá no Campo de Marte, né? E eu me lembro que o Cláudio Freitas, pastor Cláudio Freitas, estava no altar, eu olhei, ele estava saindo. E ele falando espanhol, né? Ele é da Argentina. Ô pastor, o senhor estava lá na igreja, lá no altar? Sim, eu estava lá. Sim, o que queres, homem? Eu quero que o senhor entregue uma carta para o Yong-Shu. Ele, eu não entendo muito você. Eu também não falava espanhol assim como estou falando hoje, né? Uma carta para o pastor David Yong-Shu, que eu fiz, eu amo, admiro muito o ministério dele. Ele, entendeu mais ou menos? Entregar para o Yong-Shu? Sim. Foi, irmãos, eu sei que aquela carta chegou. Até eu devia ter feito uma cópia. Eu sei que eu pedi bênção, eu pedi oração, queria ser que nem ele. Eu sei que chegou e alguém interpretou. Ele orou por mim porque eu sentia que nessa batalha havia uma cobertura de oração. Todo café de pastores daquele ano eu fui, eu chegava lá no presidente do conselho de pastores, pregando na minha cabeça, me abençoa, o Jorge Linhares que pregava, o pastor Jorge Linhares, pastor Silmar Coelho, pastor Silas Malafaia, irmãos, pastores da época, Carlos Anaconda da Argentina, põe a mão na minha cabeça aqui, me abençoa, irmãos, eu pedi oração mesmo, e um monte de jejum e oração, no meio dessa guerra, escuta, um pastor, amigo meu, estava num monte orando, me encontra no conselho de pastores e fala, meu filho, está tudo bem com você? Eu, sim, está tudo bem. Rapaz, eu estava orando num monte, Deus falou para mim, ora pelo Carlos. E eu comecei a orar por você, e do nada um vendaval veio, as árvores parece que ia quebrar, chega, dobrava assim, um vendaval horrível. Era uma tenebrosidade, eu só levantava a mão e repreendia, sai Satanás, aquele menino é de Jesus, e eu dei risada, ele, o que está acontecendo, meu filho? Nada, eu nem quis falar para ele, irmão, eu já estava entendendo, eu estava junto com a igreja, não estava sozinho, estávamos em uma batalha por todo o nosso bairro. Escuta, o nome da igreja é a Igreja Santa Teresa. No meio daquilo, eu chego na casa de uma irmã Cida, uma mãe para mim, uma bênção de Deus. Era a cozinheira, a faxineira do exército. Está entendendo? Está comigo? Porque, irmão, meu pai me cobrando, do nada, né? Tem que trabalhar, não sei o que, eu sei, pai, mas eu estou fazendo a obra de Deus aí, que obra de Deus? Tem que trabalhar, vamos ter que trabalhar. E eu estava ali totalmente integral na obra. Tinha como fazer uma guerra desse nível trabalhando? Não tem. Tinha que estar totalmente jejum e oração. E engloba um bairro inteiro, irmão. Escute só. A irmã Cida falou, fica tranquilo, a vez você dorme aqui, eu vou passar sua roupa, você come aqui. Então eu comecei a ser bem menos pesado para o meu pai. O pessoal tomava banho lá, sabe, bem menos pesado. E Deus aplacou o coração dele, do meu pai. E nessa batalha, eu chego na casa da irmã Cida, ela está assistindo um programa na época, que era um programa chamado Você Decide. E nesse programa Você Decide, naquele dia, a guerra, sabe, estavam matando, sabe, as pessoas morrendo, e, nossa, terrível. E naquele programa, era uma freira, e o galã, eu me lembro que até o pai da Chacha, que era o galã, que eu me lembro até hoje, e ele estava todo bonitão, e ele chegou lá, e a freira tremeu na base, com o galã, queria deixar o convento, mas tinha um chamado divino para ser freira, então estava na dúvida. E aí você decide, ela deve deixar o convento, constituir família com o bonitão, ou deve ficar no celibato? E eu olhando aquilo, eu falei, bom, eu não sou muito fã dessas novelas, nunca fui, em casa ela não assiste mesmo.
Mas eu falei ali, eu fui jantar, falei, nem vou falar lá para a irmã Cida, vou observar, porque se eu encontrar uma freira, pode ser que eu saiba alguma coisa aí como evangelizar uma freira. Olhei por esse lado. Aí eu estou vendo o programa, um comercial, no segundo comercial, para a terceira tomada, ele foi lá todo bonitão, não, pensa o negócio, né? E ela tremeu na base. Aí ela saiu correndo, e aí entrou o cara falando, e a freira fulana, não lembro o nome, foi para o quarto da oração, e ela foi recitar as palavras de Santa Teresa, que dizia: não devo falar com os homens, e sim com os anjos. Não devo falar com os homens, e sim com os anjos. E entrou o comercial. Quando disse isso, eu captei. Captei a vossa mensagem, Espírito Santo, aleluia. Qual era a mensagem? A padroeira da Igreja Católica no meu bairro, nós estamos entre crentes aqui, amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Então eu estou pregando para a igreja. Então se eu der nome aqui do que é demônio associando ao mundo espiritual, do mundo físico, você sabe. Amém? Vocês estão ouvindo um pregador que não tem medo. Eu não tenho medo. Amém? Em nome de Jesus. Estamos dispostos a morrer. Jesus sabe o que eu estou falando. Que eu quero ir para os lugares tenebrosos da África, da Índia, né? Do Vietnã. Não pode pregar o evangelho lá, e Deus ama aquelas almas lá. Escuta. Não devo falar com os homens, e sim com os anjos. Isso era a mensagem dessa idolatria. Se na Igreja Católica paróquia de Santa Teresa, e uma das frases dela era essa, eu associei que no mundo espiritual, se você não fala com os homens e fala com os anjos, primeiro, a Bíblia condena você falar com os anjos. Você não vai orar hoje. O anjo pode vir falar com você, você pode até perguntar, um anjo de Deus, trazer uma mensagem de Deus, isso é uma coisa. Mas você não vai dobrar o joelho, anjo Gabriel, fala comigo, olha, eu sei que Jesus morreu. Você não vai orar anjo Gabriel, você não vai orar anjo Miguel, você não vai orar anjo Rafael. Está comigo? Amém. Qual é a mensagem? Isso é a mensagem dos anjos das trevas. Não devo falar com os homens, não ter comunhão, e sim com os anjos, os demônios. E o que estava acontecendo? A falta de comunhão no meu bairro. Estava acontecendo o quê? Assassinatos e mortes. Se não fala com os homens, se não tem comunhão com os homens, estava acontecendo assassinato. Está entendendo? Tudo isso começamos a descobrir no meu bairro. Quando eu descobri isso, naquele mês, às 4 semanas do mês, morreu um assassinato. E o último que morreu foi assim, de uma crueldade. Quem matou ele, matou por lado do campão, o campo de Santa Teresa. Ele morreu segurando no poste da trave. E quem matou ele, matou, todo mundo sabia lá, com a calibre 12. E atirou a uma pequena distância. A cabeça do cara, a metade da cabeça dele ficou pendurada, o crânio, a caixa craniana ficou pendurada aqui. E ele agarrado no poste. Foi algo de um requinte de crueldade muito grande. Irmãos, eu confesso que por todas as vezes que eu estava indo no café de pastores e vigília, em monte, jejum e oração, eu desanimei, fiquei triste. Eu falei: Senhor, estamos orando pelo bairro, o congresso está marcado para novembro, estão agilizando tudo, e o negócio está ficando pior. Então eu vou na casa da irmã Cida, a cozinheira-chefe do exército. Cheguei na casa da irmã Cida, irmãos, ela nunca fez aquilo. Eu falei: irmã Cida, eu estou desanimado. E ela falou: Carlos, eu sei como que é, mas você não pode desanimar. Você está na linha de frente, Deus está te usando. Tem algum problema? Esse inimigo furioso está repreendido no nome e no sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus está repreendido. E agora? Amém. Quer tocar? Vamos orar. Feche seus olhos. Fala: Senhor Jesus, nesta noite, nós
revelação, a autoridade e o poder que o Senhor tem para a minha vida, para que eu seja um vaso nas tuas mãos, toda fúria que quer tirar a nossa atenção, vindo das trevas, agora repreendemos, saia em nome de Jesus. Amém. A Mancina nunca tinha feito aquilo, nunca. Pensa uma mulher que não era também de muita oração, mas uma serva de Deus. Temos que entender que há servos de Deus que não são muito de oração como nós. E é um perigo quando você acha que todo mundo tem que ser Maria, ficar aos pés de Jesus. Jesus ama as Martas. As Martas na igreja. Quem são as Martas? Que estão no serviço. Quando Jesus criticou a Marta, Marta, antes atarefada com muitas coisas, foi uma ocasião, um detalhe, irmãos. Maria está na boa parte. Mas se você for olhar a história ali, quando Jesus vê que Lázaro morreu, você vê que Jesus fala, lá está escrito assim, ó, e Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Sabe por que João fez questão de não colocar o nome de Maria e colocar o nome de Marta? Porque na cultura judaica, citar o nome de uma pessoa significa de uma grande intimidade. Então significa, Jesus queria dar uma mensagem através de João ali, ó. Eu não condeno as Martas, eu só repreendi ela naquele momento. As Martas são importantes, são as cozinheiras do exército, são as faxineiras do exército, são aquelas que não vão pegar o fuzil e talvez sabem nem falar de Jesus, mas são aquelas mães na igreja. Não oram talvez como você ora, mas são uma vez mais firmes do que eu e você. Nunca entre nessa de criticar as Martas. As Martas na igreja são importantes. A irmã, Deus não usou o pastor, não usou o diácono. Eu estava desanimado. Eu estava desanimado mesmo. 4 pessoas morreram, 4. Estava morrendo um por mês. Isso já vinha há 3, 4 anos. Estava morrendo um por mês. Você entendeu o que é isso, irmão? No seu bairro. Pergunta para os mais antigos lá, irmã, que lembra? O povo não saía de noite. Era como um toque de recolher, era tenebroso, só drogado, só nóia, parecia zumbi. E sabiam que qualquer hora podiam morrer. E muitos morriam porque ficavam na madrugada noiado, radiado, como diziam, pelo crack. Então naquele mês, foi de junho ou julho, que morreu 4. Eu desanimei. Aí Deus olhou assim, falou, você não pode desanimar. Ela abre a Bíblia. Oh Deus, fala com o Carlos, Senhor, ele não pode desanimar, porque esse bairro é do Senhor Jesus. E ela abre a Bíblia e faz assim. E caiu aqui em Lamentações de Jeremias. Abre aí. Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Veja comigo o que é que diz. Lamentações de Jeremias 2,19, perdão. 2,19. Olha o que diz. Diz assim. Ela falou, Carlos, eu abri e saiu aqui. Irmãos, tremendo. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Sabe qual foi a estratégia que Deus tinha dado no primeiro culto que fizemos em fevereiro ou março? Quando eu preguei aos pastores e os obreiros, Deus tinha falado muito claro: procure estabelecer casas de oração em todas as ruas do bairro. Nós conseguimos 4. A minha, o círculo de oração na igreja, a rua da igreja, a casa da irmã Cida, na rua principal, Avenida Rotary, e uma irmã chamada irmã Sóstenes, que era lá perto do Solano. Conseguimos 4 casas, e nessas 4 casas tinha os dias de culto, e fora os dias de culto, na minha casa era de tarde, eu orava 1 hora. Eu ia na casa da irmã Cida, orava 1 hora de joelho. Eu ia na casa da irmã Sóstenes, orava 1 hora de joelho. No ciclo de oração era mais 1 hora de joelho. Esse
tinha sido estabelecido, e desde fevereiro ou março, todos a semana